Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina de pesquisa e prática pedagógica, o estudo do tema, aqui do curso de pedagogia da Uniateneu, e é uma disciplina onde a gente começa a pensar a nossa temática do TCC, onde vamos falar sobre o projeto de pesquisa, o que é pesquisa, cada parte do projeto. Então, é uma disciplina muito importante, porque a partir daqui já inicia, o processo de construção do nosso TCC, tá certo? Vamos aqui para os nossos slides. Então, o nosso primeiro questionamento é: o que é pesquisa? Quando a gente pensa em pesquisa, muitas vezes pensamos que é algo distante da gente, mas não. A gente faz pesquisa às vezes, mesmo sem saber que está fazendo uma pesquisa. Existe uma pesquisa de um tipo assim mais informal e outra mais formalizada, que a gente vai ver. Mas, por exemplo, quando nós estamos no mercantil, estamos com a nossa listinha e depois vamos em outro mercantil, a gente está fazendo uma comparação de preço, a gente está fazendo um tipo de pesquisa. Quando a gente está no shopping, pesquisando o preço de algum produto, estamos o que? Estamos pesquisando. Mas existe um tipo de pesquisa que exige uma maior sistematização, do que a gente está fazendo, dos dados que a gente está recolhendo. Essa pesquisa que tem mais regras é o que a gente utiliza na nossa pesquisa, que a gente chama de pesquisa científica. A pesquisa em si, no geral, ela já faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia, do dia a dia do desenvolvimento do mundo, porque é através da pesquisa que se descobre, por exemplo, medicamentos, que se descobrem, as vacinas. Estamos aqui no período em que os pesquisadores estão correndo aqui atrás da vacina para a Covid. Enfim, tudo isso fruto de pesquisa científica. Então, pesquisar é muito importante para a nossa sociedade. Então, a gente pode aqui definir pesquisa como sendo o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos. Quando ele coloca aqui, proporcionar respostas, a gente pensa assim, eu estou no terceiro semestre, quarto, eu ainda estou pensando, eu não sei o que é que eu ainda quero escrever e tudo. Aí você começa a pensar nas temáticas que você já viu em outras disciplinas, começa a pensar, eu gosto muito desse assunto, eu estou me interessando por esse. Aí você começa a fazer as suas leituras, aí já começam os questionamentos. Mas por que é assim? Será que se fosse, aplicado dessa forma, será que teria tal resultado? Ou por que acontece, dessa forma? Então, assim, você está procurando o quê? Possíveis respostas, que mais lá na frente você vai ver que são hipóteses para os problemas, que aparecem quando você vai lendo, quando você vai conhecendo um assunto. Então, o que é necessário para se fazer uma pesquisa? Temos muitos pré-requisitos para fazer, principalmente de ordem pessoal, ser uma pessoa ética, que isso faz parte das qualidades de um bom pesquisador. É aquela pessoa que anota os dados de acordo com o que ele observou na realidade, não quer alterar nada. Enfim, a gente vai ver aqui algumas características de um bom pesquisador. E quando a gente pensa em pesquisa, como eu coloquei no início, não é uma coisa afastada. A pesquisa já faz parte do nosso dia a dia e agora ela vai continuar a fazer parte do nosso dia de uma outra forma.
né? A gente vai observar os problemas que estão mais próximos à nossa área e vamos pensar naquele assunto que chamou mais atenção, quais são os problemas que são recorrentes na atualidade, na nossa área. É o momento que vamos ficar mais atentos. Então, a gente tem aqui algumas qualidades pessoais do pesquisador, recursos humanos, materiais e financeiros, considerar os aspectos formais do processo. E quando a gente pensa também em pesquisar, a gente tem alguns já tem, né? Eu gosto muito dessa temática, eu quero mesmo pesquisar essa temática, e tem que ser assim. A gente tem que pesquisar aquilo que a gente gosta, aquela temática, né? Aquele assunto que nos fascina, que faz a gente correr atrás de saber mais, de respostas. Às vezes não é suficiente, às vezes você quer falar sobre um tema que ele não está tão próximo de você, você teria que se deslocar, por exemplo, para outro estado ou para um interior, né? Lembrando que o quê? Que vai ter um custo, muitas vezes esse custo, na maioria das vezes, ele é bancado pelo pesquisador, enfim, né? A gente tem algumas variáveis aí para considerar quando a gente for escrever o nosso tema. E aqui vem falando, pessoal, sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é algo que eu digo para vocês. Aprendam a fazer. Não é só para fazer, por exemplo, o TCC agora e esquecer. O projeto de pesquisa é fundamental para as etapas, né, acadêmicas, digamos assim. Quando você for entregar o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso, você vai, antes de entregar, no momento é um artigo científico, antes de entregar o artigo científico, você vai entregar um projeto de pesquisa. Quando você terminar, né, o seu curso de graduação, que for fazer uma especialização, no final, também antes do trabalho, né, de conclusão de curso da especialização, você vai fazer um projeto de pesquisa. E se você continuar, for fazer um mestrado, um doutorado, uma das fases do mestrado e doutorado é análise, né, e arguição do projeto de pesquisa. Então, percebam que é algo muito importante que vocês precisam aprender a fazer, tá certo? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. Então, o que seria, né, um projeto de pesquisa? Para realizar um projeto de pesquisa, antes de tudo, significa preparar-se para executar uma ação que vise buscar uma resposta a uma indagação inicial. Lembra daqueles porquês, daquelas dúvidas que você pensou quando leu sobre determinado assunto? E é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, assim, no projeto de pesquisa tem todo o esqueleto da sua pesquisa. Por que você escolheu falar sobre essa pesquisa? O que é que te motivou? Por que ele é relevante? Vai dizer também qual vai ser o percurso metodológico que você vai utilizar, como você vai fazer esse trabalho, quais são os autores que você leu, que você também irá utilizar na sua análise de dados. Então, tudo isso vai ser entregue antes para o quê? Para o seu futuro orientador, que vai lhe orientar no seu trabalho de conclusão de curso. Então, ele já precisa saber se o seu projeto de pesquisa, se o tema que você quer pesquisar, se ele é viável, né? Viável de execução. Então, no projeto de pesquisa tem todas essas etapas do seu futuro trabalho. Então, veja aqui a estrutura do projeto de pesquisa, que é dividido em escolha do tema, né, do seu título, justificativa, problematização,
objetivos gerais e específicos, hipóteses, metodologia, referencial teórico, cronograma, recursos e referências. Vamos também conhecer um pouquinho sobre cada item desses. Mas isso aqui a gente vou falar brevemente aqui para vocês. E depois vocês, na próxima aula, né, nós vamos detalhar cada item desse. Né? Então, é a escolha do tema. É aquele assunto que você gostou, que você tem interesse. Na verdade, agora, como os nossa apresentação é por equipe, né? A equipe tem que concordar, né? Mais de um pesquisador, então tem que ser assim, um interesse de tema comum para ficar interessante, né? Para todos. Tem que justificar de forma pessoal, né? Por que você se identificou com esse tema? E também para a sociedade, no que o seu trabalho vai contribuir? É uma justificativa. Depois, lembra aquelas dúvidas que você teve? Aí vem a parte da problematização, né? Algo é aquele questionamento inicial, como tinha na definição, que você vai, no decorrer da pesquisa, né, obter determinada resposta, que pode responder a sua indagação inicial, pode dar inconclusivo, enfim, né? É algo que só vai saber no final da pesquisa. Aí tem a finalidade da pesquisa, que são os objetivos, que se dividem em geral e específicos. Normalmente a gente escreve um geral e 3 específicos, são frases curtas que se iniciam com o verbo que indica a ação. Então, por exemplo, analisar, identificar, refletir, comparar. Temos também as hipóteses, né, que a gente acha, aquilo que a gente acha que é a resposta, né, digamos assim. A metodologia, o caminho que você vai seguir. Aqui entra aquelas partes dos tipos de pesquisa que você vai aplicar, como você vai aplicar instrumento de coleta de dados, se você vai aplicar um questionário ou uma entrevista. Então, tudo isso, né, entra aqui na metodologia. Depois tem um referencial teórico, que são aqueles teóricos, né, aquelas teorias que falam sobre o assunto que você escolheu. Então, essa parte é um diálogo que você tem entre você e os autores. Depois vem o cronograma, que é mais para você organizar o seu tempo, certo? E o seu tempo e mostrar para o seu orientador como você vai dividir esse tempo até a conclusão, né, do seu trabalho. Depois vem os recursos, né? Normalmente vou detalhar isso depois, mas os recursos, principalmente os financeiros, é do seu próprio bolso, digamos assim, tá certo? E as referências, que é tudo aquilo que você citou no seu trabalho, tem que vir tudo isso seguindo as regras da ABNT, tá certo? Tanto no corpo do trabalho, como a questão de letra, espaçamento, a própria citação direta, indireta, curta, longa, e lá atrás, nesse último item, nas referências, colocar os autores, todos os autores que você citou no texto, colocar lá na referência, em ordem alfabética, tudo isso dentro das normas da ABNT. Bem, né, voltando aqui um pouquinho sobre, vocês devem estar pensando, né, qual é o assunto que eu vou pesquisar, como é que vai ser isso. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é que vocês, dos assuntos que vocês já viram, que vocês já gostaram, vai criando pastas, né, no seu computador, que a gente chama, né, dos fichários, separa por temática, e dentro dessas temáticas, você já vai separando referências de livros, certo? Artigos,
você encontra também na internet que fala sobre o assunto. Então, você vai reunindo esse material, certo? Indicação que um professor lhe deu. Então, você separa, né, uma pasta com várias temáticas e dentro dessas temáticas você já começa a organizar o seu material. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, é um texto que tinha na apostila, não tem mais a apostila. Enfim, você se interessou por essa temática, organiza uma pasta no seu computador, organiza seus textos, seus livros, que vai ser muito útil para você. Então, o que eu vou pesquisar? Atividade em relação ao tema. Gosto pelo assunto a ser tratado. Então, isso é algo importante de ser feito. Você realmente tem que fazer aquilo que você gosta, mas você precisa, né, considerar alguns aspectos. Às vezes, aquilo que a gente gosta, a gente não vai ter tempo de fazer, demanda outros tipos de trabalho. Então, a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Aí eu vou pensar também, né? Tem um tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa e entrega do relatório? Durante essas etapas do PPP, algumas disciplinas, elas vão pedir para você, né? Que você vá à escola, você vai mapear, fazer o mapeamento de campo, né? Que é o local que você pretende pesquisar. Então, né? Que você precisa conhecer. Então, se for um local distante, você vai ter tempo de fazer? Vai ter também o financeiro, né? Lembre-se que vai partir de você e da equipe de vocês. Tem a disponibilidade, né, de orientador para acompanhar o projeto. Normalmente, o seu orientador, quando chega o momento da divisão, né, é aquela pessoa que trabalha mais próximo, né, à área que você escolheu. Limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema. A importância do tema escolhido e material de consulta e dados necessários ao pesquisador. Algo relevante também a se considerar é a literatura, né, existente sobre o assunto e quais são, né, as novidades que tem na área. Por isso que é bom pesquisar artigos, porque os artigos eles são bem, como eles são curtos, normalmente eles são facilmente mais publicados e tudo você encontra em vários sites. Tem que prestar atenção, tá certo, pessoal? Nos sites, tem que ser sites confiáveis aqui. Pode ser qualquer coisa que você procura no Google, por exemplo. Veja um site de um congresso na área de educação, revistas eletrônicas, né, que tem uma qualidade. Enfim, né, os livros esse momento, né, de vocês vão fazer assim, um apanhado geral, né, um apanhado do que você pesquisou, do que você juntou e tudo, e depois com a ajuda também do seu orientador, você vai fazendo assim um pente fino. Às vezes você acha um material, aí vê assim, mas quem é essa pessoa? Será que citar essa pessoa é relevante? Aí você tem que pegar o quê? Tem que pesquisar quem é aquela pessoa, se é uma pessoa relevante para a área, tudo isso é importante no trabalho. Às vezes a gente encontra, eu, por exemplo, já encontrei trabalhos que foram, encontrei na internet com 3 donos, digamos assim, 3 autores diferentes, né? Então, é complicado, né? A gente tem que ver se a fonte que a gente está escolhendo é uma fonte segura. Aí a gente vem aquele probleminha que a gente pensou, por que será que isso é assim? Eu tenho dúvidas sobre isso. A gente começa a elencar, a gente começa a escrever mesmo, coloca no caderninho, vai anotando as dúvidas que você tem a respeito desse assunto. É o que a gente chama, né, de perguntas de partida. Eu tenho essas dúvidas, professora, a respeito desse tema.
vai lendo, vai anotando e vai pesquisando também, porque algumas coisas na sua pesquisa prévia, né, você já vai ter respostas, então vai ficar realmente aquilo que é pertinente para o seu trabalho. Então, esse questionamento, criado pelo pesquisador, irá definir o que a pesquisa se propõe a responder, a esclarecer. Pode ser expresso em forma de pergunta ou descrito como afirmação. Ele vai, né, você vai na parte da problematização, colocar isso aqui. A sua dúvida, o seu questionamento principal, que vai nortear todo o seu trabalho. Depois você vai fazer, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ver aqui, ó. Aí você vem para a justificativa. Né? Na justificativa, o que é que significa? Aqui, digamos, é onde você vende seu peixe, sabe? Quando você entrega o seu projeto de pesquisa, ele vai ver, nossa, esse aqui justificou que realmente é importante, é necessário esse trabalho, né? Essa pesquisa a ser realizada. Então, o que é que você coloca? Significa argumentar, esclarecer, fundamentar, porque o trabalho é importante tanto para a comunidade escolar quanto para a sociedade, ou até mesmo para um indivíduo. É um convencimento sobre o valor do projeto a ser desenvolvido. Então, você vê aqui, você escolheu esse tema por quê? O que é que te motivou a falar sobre esse assunto? Aí também você não vai escolher só para si, né? Para esclarecer uma dúvida sua, mas também no que ele vai contribuir. O que vai contribuir para a sociedade ou para a comunidade, né? Escolar, para os professores, no que ele vai ajudar. Então, tudo isso é importante colocar na justificativa, né? Que é um dos itens do projeto de pesquisa. O que acontece agora? Alguns pontos podem ser abordados na justificativa. Qual a importância do tema do ponto de vista geral? Esclarecer de forma mais detalhada o problema que o projeto vai contribuir para resolver ou entender, né? Mostrar possíveis relações do projeto com outros já desenvolvidos na área, indicar quais os benefícios que poderão ser alcançados com a execução do projeto. Às vezes você pergunta assim, professora, eu gostaria muito de falar sobre determinado assunto, mas eu vejo, né, que ele já foi tão debatido, muitos colegas falam sobre ele, vai depender muito do que você vai pesquisar. Um assunto, né, ele tem muitas linhas que podem ser desenvolvidas. Então, dentro dele, o que é que te motivou? O que é que pode ser diferente de um outro trabalho? Além do que determinada pessoa ela pesquisou sobre essa temática em determinada escola. Então, você já vai procurar outro locus, pertinente à sua pesquisa para poder realizar. Então, já vai ter resultados, pode até ter resultados semelhantes, mas já vai ter resultados diferentes. E depende muito do foco que você quer abordar. Então, não fiquem assim, triste de eu gosto muito dessa temática, mas ela já foi muito defendida. O que é bom, ter novas temáticas e tudo, é bom. Mas realmente você gosta de determinada temática e já foi bem trabalhada, procure focar em algo que outras pessoas ainda não focaram, tá certo? Então, são mais alguns pontos que você pode colocar para ficar bem fundamentada a sua justificativa. Aí vem os objetivos, a finalidade da nossa pesquisa.
deve esclarecer o que se pretende atingir com a realização do trabalho de pesquisa, com a implementação do projeto. Pode ser apresentado em objetivo geral e objetivos específicos. Cada parte do projeto de pesquisa, né, ela é escrita de forma separada, né? Uma página vem a justificativa, na outra página vem os objetivos. Quando chega no artigo científico, né, junta tudo. Aí, o que é que eu tenho por definição dos objetivos? O objetivo geral corresponde à finalidade maior que a pesquisa quer atingir. Deve expressar o que se quer alcançar ao final do projeto. Né? Então, o que é que eu quero com essa pesquisa? Eu quero identificar as causas da evasão escolar em determinada escola. Né? Eu quero compreender a aprendizagem da criança a partir de brincadeiras com jogos. Enfim, é o principal, né, do seu trabalho. Os objetivos, eles vão complementar de modo que a junção desses objetivos específicos vai ajudar, né, no seu macro-objetivo, que é o objetivo geral. Então, os específicos correspondem às ações que se propõem a executar dentro de um determinado período de tempo. Apresentam caráter mais concreto. Tem função intermediária e instrumental, indicando o caminho para se atingir o objetivo geral. Aí aqui tem uma observação, né? Lembra que eu falei das frases? São frases curtas, né? Que se iniciam com verbos que indicam ação. Então, por exemplo, identificar, comparar, refletir, analisar, compreender. Então, você vai colocar, né, qual é de acordo com o que você quer, de acordo com a finalidade do seu trabalho. Ele é bem parecido com o tema, tá certo? Às vezes pega até, né, um pouquinho do tema e mescla, né, com o tema e objetivo. Aí entra o referencial teórico. Lembra que eu disse para vocês que era importante começarem a fazer, guardar os arquivos que vocês pesquisam, começar a organizar por pastas, né, os assuntos que vocês acharam interessante. É por conta disso. Né? Quando chega no referencial teórico, é onde você vai utilizar vários autores que falam sobre esse tema. Só que atenção, não é só para juntar e deixar eles parados, não. É para o quê? Desses arquivos que você separou, você vai ler, vai fazer resumo, vai fazer fichamento, a maneira, né, que você fichar, né, pode ser de transcrição ou citação, você já pode utilizar para fazer citações no seu trabalho. Então, não fica estanque, ele fica lá, mas que você vai dar o quê? Um tratamento nesse material que você coletou, porque ele vai lhe ajudar justamente aqui no referencial teórico, certo? Porque o referencial teórico é uma conversa, é um diálogo que você tem com autores, né, reconhecidos que já falaram sobre essa temática. Agora entenda, é um texto seu, uma dissertação sua, e os autores entram para respaldar aquilo que você está falando. Então você está falando que a informática na educação contribui nisso e nisso. Então, assim como define, ou então como, né, segundo fulano de tal, ele afirma que a informática contribui com isso, isso e isso. Então, você vai fazendo uma relação, mas a pesquisa, ela é sua. Então, por isso que eu sempre digo que o quê? Quando você vai falar, uma das grandes dificuldades que se tem é de fazer resumo. Porque no resumo a gente não coloca a nossa opinião, a gente não transcreve partes do texto, e é algo que o quê? Que é muito necessário na construção de um TCC. Outra coisa, não basta 1, 2, 3 artigos falando sobre a área. Você tem que ter vários artigos e livros e outros materiais de consulta. Por quê? Porque às vezes você tem 1 ou 2 autores
Aí o que acontece? A sua escrita fica muito parecida com o que o autor falou e acaba cometendo o quê? Acaba cometendo um plágio. E a gente sabe que no trabalho científico, a gente tem por obrigação citar as fontes. Então, se você colocou algo de outra pessoa, você cita, tanto de forma direta como de forma indireta. Né? Não basta trocar as palavras por sinônimos, a teoria é do fulano de tal. Vamos supor, você está escrevendo sobre as fases do desenvolvimento infantil, então de 0 a 2 anos, acontece isso e tudo. A gente sabe de quem é essa teoria, a gente sabe que é de Piaget. Então, mesmo que você resuma com as suas palavras, já é uma teoria consolidada. Então, você tem por obrigação citar. Segundo Piaget, ele define as fases de desenvolvimento infantil assim. Tá certo? Então, isso requer o quê? Isso requer muito treino, muito resumo mesmo para fazer. Então, o que é que diz aqui, né? Referencial teórico, o que eu sei sobre o tema. Toda pesquisa parte de alguns referenciais já conhecidos pela comunidade científica. Nesta etapa é que se define os conceitos utilizados e esclarece quais os autores que fundamentam o trabalho. Mesmo numa pesquisa de caráter exploratório, é fundamental que se busque em fontes documentais ou bibliográficas, impressas ou digitais, outras pesquisas semelhantes ou complementares já desenvolvidas. Lembre-se, qualquer fonte consultada deve ser anotada detalhadamente para compor as referências ao final do projeto. Então, o que acontece aqui? Primeiro, né, você reuniu vários autores que falaram sobre a temática. Fez assim um checklist para saber quem é quem, se são realmente autores de base, de referência para o seu assunto, se eles deram grandes contribuições. Vai ver também, vai observar se a teoria deles já foi assim ultrapassada, para que você não faça o seu trabalho baseado em dados que não estão mais valendo, digamos assim. Algumas teorias elas precisam ser citadas, mesmo que já tenham outras, porque ficaram como base. Mas determinadas coisas não se utiliza mais, também tem que ter cuidado, para não ficar uma pesquisa feita com dados ultrapassados. Tá certo? Então, livros, artigos, dissertação, de mestrado, outros trabalhos de conclusão de curso, todos ajudam, mas procurem ver se são fontes confiáveis. E tem que ler bastante, porque você só constrói, só consegue escrever, só constrói o conhecimento de um determinado assunto se você ler. Você vai ler só 1, 2 livros, não é suficiente, você vai ficar com uma ideia limitada daquele assunto, né? E como eu já falei, pode recorrer ao quê? Pode acontecer de plagiar a ideia daquele autor. E quando estiverem escrevendo, gente, escrevam, anotem. Mesmo a professora, não sei a regra, dá um jeito de botar um destaque no que você escreveu, colocar pelo menos o nome do autor no final. No final você ajeita a regra. Agora você não pode escrever e passar batido. Escrevi aqui 5 páginas. Depois eu coloco aqui essas citações aqui. Chegar no final do trabalho, você não acha mais quem escreveu o quê? Então, na hora que você estiver escrevendo, já coloca um destaquezinho, o nome e a página, para você depois colocar nas normas da ABNT bonitinho. Tá certo? Não façam isso de estar escrevendo trabalho e no final colocar as referências. Não. Vai escrevendo e vai colocando as referências, porque depois fica difícil achar quem disse o quê. Como eu falei, são vários autores, né? Você precisa ter uma organização. Aí entra a parte da metodologia. Como vou fazer meu trabalho? Aí vai entrar, algo aqui que eu vou explicar na próxima aula, que são os tipos de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, vou falar um pouquinho sobre eles. Aí o que acontece aqui?
explicar detalhadamente como o trabalho será desenvolvido, etapa por etapa, e quem participará de sua pesquisa. Definição da população. Então, você vai dizer, né? Se você vai... a pesquisa vai ser realizada dentro de uma escola, se você vai observar os alunos, se você vai entrevistar os professores, né? Você está definindo aí a população. Vai explicar sobre os tipos de pesquisa, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa experimental, teórica, etnográfica, tem que colocar aqui. Os procedimentos técnicos, as técnicas que serão utilizadas e como os dados serão tabulados e analisados. Nessa parte, tudo tem que estar claro como você vai fazer. Então, qual é o tipo de pesquisa que você vai utilizar, qual é o local, quem são os participantes, qual o tipo de pesquisa, qual é o instrumental que você vai aplicar, se vai ser um questionário, entrevista, uma história de vida, uma observação, para quantas pessoas vai ser, qual é o período. Gente, assim, tem que detalhar. Por quê? Porque tem que ficar claro, né, como você está realizando a pesquisa. Você deverá informar também sobre possíveis materiais que serão utilizados e a equipe envolvida. Quem é que vai, né, se for na escola, quem é que vai para a escola, se está todo mundo levando a documentação de apresentação, se vocês são alunos, né, regularmente matriculado, se a escola autorizou, se você vai fazer entrevista usando digamos assim, um gravador, ou vai levar mesmo impresso, né? Você lembra, você tem que levar o seu material. Pode chegar na escola e dizer, tem umas folhas e tudo pra gente. Não. Você já tem que chegar tudo organizado, previamente acertado com a escola, autorizado, com os papeizinhos assinados, né? Tanto por parte da instituição como por parte da outra, da escola. Chegar no horário que foi estabelecido, tá certo? Com os professores, né, que vocês já conversaram previamente, ou combinou com a direção, coordenação da escola. É algo muito sério, não pode ser realizado, né, de qualquer forma. Aí entra aqui o cronograma. O cronograma é algo simples, né? Quando desenvolverei cada etapa da pesquisa? É o detalhamento do tempo a ser destinado a cada etapa da pesquisa. Descrever pontualmente data de início, data de realização de cada fase, data de conclusão e apresentação dos trabalhos. Aí aqui eu trago um modelo, que é mais um modelo para vocês se organizarem, né? Então, por exemplo, em um ano, né? O que é que eu vou fazer da minha pesquisa? Dos meses de janeiro e fevereiro eu vou fazer essa pesquisa bibliográfica, né? Que é essa parte que eu estou escolhendo os autores, os livros, que eu vou usar na parte, né, do referencial teórico, né? Deixei aqui um mês que eu posso, né, ir para ele ou não, posso adiantar. Aí em abril, maio, junho, eu vou fazer tanto para coleta de dados, começar o que aí depois análise dos dados, agosto, setembro, aí vem a redação do trabalho, que é se sentar. O trabalho a gente já vai, né, escrevendo e tudo, mas tem aquela parte que a gente senta, né, para organizar mesmo as regras, as citações, tudo bem direitinho, revisão, tem que ter uma revisão ortográfica também, vocês vão precisar entregar. Tem que ver se está tudo dentro das normas da ABNT. E, claro, né, nesse período aqui, principalmente quando vocês estiverem no PPP-7, que normalmente é a entrega, né, entrega e defesa, vocês vão ter também a presença do orientador que vai, né, orientar vocês. Olha, isso aqui não está bom, isso aqui muda, você pode acrescentar esse autor, enfim, né, são os ajustes para que o seu trabalho, né, saia realmente bem feito e vocês possam apresentar para poder, se tudo der certo, né, concluir o curso de vocês. Então, aqui é mais para tanto vocês como o orientador que vai receber o projeto se organizar em relação ao tempo. Será que o tempo é disponível? Então,
Isso aqui a gente casa com o calendário acadêmico, porque é a faculdade que coloca o período de defesa. Então, tudo isso a gente procura se organizar. Aí eu tenho aqui essa parte de recursos e orçamento, né? Quanto e como irei gastar. No projeto de pesquisa, essa parte aqui, ela é mais utilizada para quem tem, para professor que tem grupo de pesquisa e que precisa mandar um projeto dizendo o que é que o material que vai ser gasto, né? Bolsa, papel, tinta de impressora e tudo. Então, normalmente, quando a gente manda o projeto para uma instituição que financia, a gente precisa detalhar, né, esse orçamento que a gente vai gastar para realizar esse trabalho, né? Aí aqui dá o exemplo, né? Material permanente, de consumo, enfim. No nosso caso, essa parte aqui, o orçamento é nosso, é no nosso bolso mesmo, é de cada pesquisador que tem que arcar, né? Por isso que nesse momento aqui eu disse para vocês que sobre a viabilidade do projeto. Então, eu tive uma orientanda que ela fez a pesquisa dela em uma escola que ela, né, lá no interior que ela morou, que ela nasceu. Aí ela, né, eu perguntei, não, mas você tem tanto tempo para estar viajando para lá, como também financeiro, né? Ela disse que para ela estava tranquilo, que era um tipo de viagem que ela fazia sempre, que os pais moravam lá, enfim. Dentro da realidade dela, ela conseguiu fazer esse tipo de pesquisa lá. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira estudar sobre educação indígena. Ah, não, eu gostaria de visitar uma tribo lá em Itapajé. Vai ter disponibilidade para viajar, vai ter tempo para passar dias lá, porque você não chega num canto num dia e realiza a pesquisa. Principalmente uma pesquisa dessa que você tem que se deslocar, fazer uma pesquisa do tipo etnográfica que requer mais tempo. Ah, professora, eu tenho tempo. Você vai ter o financeiro para se bancar lá? Você vai sozinho? Você vai levar a sua equipe? Vai levar um integrante da equipe? Como é que vai ser? Ele também vai ter financeiramente, vai ser viável para ele? Então, tudo isso a gente tem que botar no papel, né? A gente não pode esquecer que a gente também vai gastar com livros, tá certo? E outros tipos de materiais. Depois, né, pressão, correção, tudo isso. Então, normalmente, recurso orçamento, né, só coloca no projeto quando for apresentado uma instituição que vai financiar, tá certo? Normalmente, no nosso, a gente não coloca essa parte aqui de orçamento. Aí, nós temos aqui referências, né, onde eu pesquisei. Item obrigatório é o que dará validade aos conceitos, teorias utilizadas. Citar qualquer fonte utilizada no desenvolvimento do trabalho, livros, internet, CDs, filmes, apostilas, arquivos digitais, artigos de jornais ou revistas, entrevistas, gente, tudo vocês podem citar. Só o que? Tem que ter uma fonte. Ah, professora, assisti um vídeo no YouTube, posso citar? Pode citar sim. Né? Aí você vai analisar o vídeo, né? Ah, foi um vídeo de quem? Né? Quem é que foi o palestrante? Será que é relevante eu citar sobre ele? Como é que é? Né? Um exemplo de uma escola que trabalhou determinada temática aí que você está escrevendo e que deu certo uma técnica. Enfim, né? Você com seu orientador vai analisar isso aqui. Tudo pode citar, desde que tenha o quê? Desde que esteja de acordo com as regras da ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, não esqueçam, tá escrevendo, tá anotando ali as coisinhas direitinho, não esqueçam de estar colocando a fonte, porque depois fica difícil, tá certo, de encontrar quem disse o quê. Aqui, ó, né, eu coloquei as referências utilizadas nesse slide e
né? Como vocês também vão colocar por ordem alfabética, né? Para cada citação também tem a sua regra, tá certo? Quando é do internet, vocês têm que colocar disponível em todo aquele site, né? Acesso em é aquele site que quando a pessoa clica lá no link, já cai do texto que você retirou. Então, por exemplo, às vezes você no Google achou lá, pesquisou algo e tinha lá o PDF sobre o assunto, mas não é o site do Google que você vai colocar. Você vai abrir o PDF, né? E vai aquele endereço bem grandinho, né? Colocar as regras. Outra coisa não existe esse negócio de autor desconhecido, não. Fujam disso, tá? Tem que ter autor, tem que ter o título e tem que ser uma pessoa, né, relevante de ser citada num trabalho científico. Tá bom, pessoal? Então, aqui chegou o momento, né, da gente pensar, vamos pensar na nossa temática. Então, qual assunto é interessante para você? Então, dentro de tudo isso que eu falei, né, deixa eu colocar aqui para vocês, do que vocês já viram, eu sei que vocês ainda, né, a maioria que essa disciplina, normalmente é uma disciplina, né, no terceiro, quarto semestre, e depois a gente vai dar continuidade o quê? Com o projeto de pesquisa. Agora, não necessariamente você vai escolher uma temática aqui. Professora, eu escolhi aqui minha temática, eu estudei, né, sobre esse tema, estudo do tema. Nada agora é definitivo, mas quando for o semestre que vem, por exemplo, que vocês já começarem a construir o projeto de pesquisa, aí ele vai se tornando, né, já algo bem encaminhado, né? Então, assim, a sugestão de quem faz essa disciplina, porque quem é da pedagogia sabe que tem vários PPPs, né? Várias pesquisas e prática pedagógica, para ir o quê? Para ir construindo esse projeto ao longo do curso. Para quando chegar lá no final, ter o quê? Ter só os ajustes necessários a fazer, né? E a defender. Então, se a gente ficar mudando, não gosto mais desse tema, agora eu quero esse, ok. Lembre-se, né, de um cronograma aí que você estabeleceu. Você vai ter tempo? Eu vou mudar agora já no sexto semestre. Como é que vai ser isso? Vai ter tempo de mudar? Como é que vai ser para a equipe? Lembra que não é só você. Enfim, são muitas variáveis a se pensar, tá certo? Quando estamos escolhendo o nosso tema, certo? Então, pessoal, é bom, né? A gente realmente estudando os temas que nos chamam a atenção e guardando o nosso material, fazer as pastazinhas no computador ou numa pastazinha sua que você gosta de colocar seus textos impressos, tá certo? Mas não é só guardar, lembre-se, né? Para ler, para resumir, para fazer os fichamentos, que eles vão ser bem úteis, tá certo? Na hora de escrever o seu trabalho, referencial teórico, na análise de dados. Procurem também ter sua própria biblioteca, tá certo? Tanto de livros online, né? Que você compra o livro em PDF, como artigos, como também quando passarem nas livrarias, não passem só na porta, entrem, vão lá atrás, onde tem a estantezinha de humanas, procure os livrinhos, né? Normalmente as livrarias parcelam, a gente só vai saber se o livro está no preço bom, né? Porque a gente sabe que o livro realmente é caro, mas a gente só vai saber se o preço está bom, se vai ter promoção, se a gente entrar e a gente pesquisar. Então, é um hábito que a gente precisa ter. Também é necessário o quê? Necessário visitar outras bibliotecas, tanto física, né, como virtuais, e ter esse hábito, né, olha aí a pesquisa na nossa vida, de realmente procurar pesquisar, comprar, porque é um investimento para a nossa vida. Nem tudo a gente vai achar gratuito por aí.
né? Tem também sites que vendem livros assim, usados em bom estado e o preço, que a gente chama, né, os sebos, tem loja física também, que são muito bons, né? Às vezes, dependendo das condições do livro, menos na metade do valor, né? Depende muito da condição do livro. Né? Então, é um investimento que a gente faz, é um investimento que a gente faz na nossa carreira. Né? Isso depois vai abrir muitas portas. Não, isso não é só para um trabalho científico, isso é um conhecimento que você vai levar para a sua vida toda, para o seu trabalho, tá certo? Não é fácil, né? Mas estamos aqui para isso, é um passo de cada vez. Comecem a se organizar, né? Comecem a já ver entre os colegas, entre o grupo de vocês. Quem é interessado, né, em temática, coloque uma ordem, né? Vamos colocar assim uma ordem. Vocês podem até depois colocar no fórum. Eu tenho essas 3 opções, né? Em primeiro lugar, eu gosto dessa temática, em segundo essa, e em terceiro essa. Aí os seus colegas vão colocando também, então você já vai ter uma noção, né, de quem compartilha, né, dos mesmos gostos, das mesmas ideias. Às vezes não vai cair com aquele grupo que você já está acostumado a fazer trabalho, que você já tem uma convivência maior, mas vai ter a experiência de trabalhar com outras pessoas que gostam do mesmo assunto que você, tá certo? Então, já tem esse hábito, tá certo? De guardar, arquivar, né? Os textos já vão encontrando, fazer resumos e fichamentos. Isso é muito importante e vai ajudar vocês não só no TCC, mas nas atividades, né, do curso todo. Os professores sempre gostam de passar resumo e fichamento e aproveitem esse momento para fazer bem feito. Poxa, né, o resumo eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que ler várias vezes antes de começar a escrever, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Próxima semana nós temos mais um encontro, ok? Procurem ler os textos lá lá do AVA, né? Responder os fóruns, fazer os trabalhos. E a gente se encontra semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.